Nesta aula, falaremos sobre o uso de gráficos em estatística e de como esses gráficos são usados para a representação de dados sob diferentes formas gráficas. Este primeiro gráfico representa a distribuição de frequências de uma variável discreta. O gráfico da esquerda apresenta um histograma simples e o da direita um histograma de frequência acumulada acrescente. Neste exemplo, temos um polígono de frequência simples e neste exemplo, o que chamamos de polígono de frequências acumuladas. Aqui podemos ver as curvas de frequência, sendo que a da esquerda caracteriza uma curva de frequência simples e a da direita uma curva de frequências acumuladas. Vamos agora verificar um exemplo de utilização a partir da contagem do número de erros por página observados em um livro. A coluna da esquerda apresenta os valores x índice i que correspondem ao número de erros observados, enquanto que a coluna da direita, os valores f índice i do número de páginas respectivas. O valor 80 se refere ao número total de páginas do livro. Vamos mostrar graficamente utilizando o eixo vertical para representar os valores de FI, da quantidade de páginas que contém um determinado número de erros, e o eixo horizontal para representar a quantidade de erros XI correspondentes. De acordo com a tabela do slide anterior, temos que existem 35 páginas com 0 erros, 20 páginas com 1 erro, 13 páginas com 2 erros, 6 páginas com 3 erros, 4 páginas com 4 erros e 2 páginas com 5 erros. Neste slide, temos um histograma simples e neste, um histograma de frequências acumuladas crescentes. Agora nós temos o gráfico denominado polígono das frequências. Neste segundo caso, temos a frequência acumulada. Nessas imagens, a representação é feita através de uma curva regular que procura acompanhar o mesmo traçado e a mesma área subentendida pelo polígono. Os gráficos lineares, ou de curvas, são baseados na representação cartesiana dos pontos do plano. Aqui ele está sendo utilizado para representar a evolução cronológica do censo demográfico. Existe um tipo de gráfico denominado colunas ou barras, que é representado por retângulos de base comum e altura proporcional à magnitude dos dados. Eles podem vir através de colunas justapostas ou postas. Em duas formas de apresentação, ou então por colunas superpostas, como no exemplo aqui mostrado. Os gráficos de setores, também chamados tipo pizza, têm a mesma finalidade do tipo colunas compostas. Os gráficos polares, por sua vez, são baseados na representação polar ou trigonométrica dos pontos num plano. Os gráficos do tipo pictóricos utilizam figuras para simbolizar fatos estatísticos, ao mesmo tempo que indicam as proporcionalidades dos itens em questão. Finalmente temos os cartogramas, que se baseiam em mapas, sendo utilizados para representar séries geográficas. Agora vamos aos exercícios. Utilize para tal, a página 10 da apostila. Vamos exercitar utilizando a grade da figura 1, aqui mostrada com uma borda em vermelho. Nesta tabela temos os seguintes valores: setor A, quantidade 6,
setor B, quantidade 10, setor C, quantidade 5, setor D, quantidade 14 e setor E, quantidade 12. Para transformar esses valores em gráfico, vamos considerar retângulos com a largura correspondente a 2 quadrados e teremos para a altura a proporcionalidade estabelecida de acordo com a tabela. E na sequência, vamos exercitar através do gráfico de uma função onde y é igual a 2 vezes x. Para montar esse gráfico, vamos inicialmente preencher os valores da tabela, onde para y igual a 0 temos, para x igual a 0 temos y igual a 0, x igual a 5, y igual a 10 e x igual a 10, y igual a 20. Ao fazê-lo, teremos os 3 pontos marcados e, em seguida, traçamos uma reta ligando esses 3 pontos. Observem que, como estamos trabalhando com uma equação em x do primeiro grau, o gráfico é representado através de uma reta.